Você conheceu o Lula pessoalmente só depois que ele foi preso ou você já o conhecia antes? Não conhecia antes, não. Não foi nosso primeiro, a primeira mensagem que eu vi assim, porra, ele me notou, ele, né? Foi uma entrevista que eu dei, né, pro Gustavo Conde. E aí eu falei exatamente isso que eu tinha falado no começo para tu, que eu não gostava da palavra resistência, sabe? Naquele momento a gente tinha que atacar, né? Então eu falei isso muito incisivamente, e ele escreve uma cartinha e fala sobre isso, sabe? E aí eu falo, porra, o Lula viu o que eu falei e se amarrou, né? Porra, que massa, né? E aí essa foi a primeira mensagem. Agora, a primeira vez que a gente se encontrou, porra, foi lindo demais, cara. Foi um dia depois que ele saiu de Curitiba, né? Foi em São Bernardo do Campo. O dia que ele saiu de Curitiba era aniversário do meu filho, né, o Dudu, né? E aí eu vou para a festinha da escola do Dudu e pego meu carro e me mando para Curitiba, né? Porque ele estava naquela de já sair, né? E aí o que acontece? Eu não chego, eu parei em Uberaba, o carro, eu vi, porra, libertaram ele. Aí eu ia para Curitiba e eu fui para São Bernardo, né? Eu sabia que no dia seguinte ele ia ter enfim, aquele encontro lá no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo. E aí eu fui para lá, cara, e a Cláudia Troiano, que é a secretária do presidente Lula, ela me botou em cima daquele caminhão, né? Mandar um beijo para ela, que ela sempre foi uma pessoa que me protegeu, que sempre teve o maior respeito pela a nossa militância. E aí ela me coloca em cima do caminhão. Aí começa a subir Haddad, Gleisi, Pimenta, enfim, toda a galera, né, a grande cúpula da esquerda brasileira. E aí o Lula sobe, né, e vem cumprimentando essas pessoas, cara. E aí eu todo, né, tímido lá, né, segurando o trompetezinho, né, e aí ele vem cumprimentando, e aí quando ele olha para mim, aí ele abaixa o olhar e olha o trompete. E aí eu vejo, pô, porque a gente nunca tinha se, né, falado, né. Aí ele chega e fala assim, ô, meu pistonista! Aí eu dou essa porra, Lula, é trompetista. Aí ele me dá um abraço, ele dá uns tapão, né? O abraço dele, bem apertado. Aí, depois sobe lá pra gente conversar e tudo. Cara, foi um momento mágico, mágico. Eu tenho essa foto, vou botar no livro e assim. E aí, assim, ele já tinha. Aí depois que ele tá livre, né? Ele me ligou 5 vezes e eu guardo na memória cada fala dele, dessas 5 ligações, né, depois ele já liberto, e aí eu toco na posse, né, que é um grande momento, assim, um momento mágico de ver toda a luta que a gente teve na vigília, nos lulaços, invadindo os links da Globo, tudo aquilo materializado na conquista da presidência da República, quando ele sobe a rampa, cara. Meu Deus do céu, como eu sonhei com aquele momento, em todos os momentos que eu toquei para ele, e assim, e foi muito lindo porque, assim, uma coisa que pouca gente sabe, né, eu não fui convidado para a posse, o presidente Lula, mais ou menos às 4 horas da tarde, ele ia subir mais ou menos a rampa às 4h51, acho que ele lembra da gente, sabe, eu até gravei um vídeo sobre isso, ele lembra da gente e ele fala uma frase, Ricardo, que esse negócio, eu vou te falar, eu comecei a acreditar em milagre depois disso, porque eu não tinha perspectiva nenhuma que ia tocar na posse, eu não fui convidado. E aí, ele, naquele discurso de posse, ele fala da caneta do Piauí, né? Não sei se você lembra, ele fala que o cara deu a caneta para ele, e ele fala da igreja de São Benedito. Cara, eu fui batizado na igreja de São Benedito, sabe? Quando ele fala da igreja que eu fui batizado, eu falo, que loucura, cara. De tantas e tantas milhares de igrejas, ele vai falar justamente da que eu fui batizado. E aí, eu ligo meu celular para ligar para minha mãe, para falar, mãe, ele falou da igreja de São Benedito. E logo em seguida que eu liguei o celular, quem me liga, o Stuckert, o fotógrafo dele, falando, o presidente quer que você toque, cara, onde é que você tá, cara? Eu falei, pô, tô no meio da galera aqui, cara. E aí, não, calma aí que o André aí da Polícia Federal vai te buscar. E aí, cara, acontece esse momento mágico da gente saindo da militância, da onde a gente sempre esteve, sabe, atravessando a pista, subindo a rampa, sabe, e depois a gente desce, toca o presidente Lula,
porque o presidente Lula ele não se esqueceu do fiel trompetista que estava sempre do lado dele nos momentos mais difíceis, e ele me convida para a posse, sabe, no momento mágico, irmão. Então, caramba, sabe a coincidência disso, dele falar da igreja que você foi batizado, cara? Então tem uma força, sabe, muito grande aí, sabe, que é inexplicável, como se matematicamente você vai falar isso, velho. Então essa conexão eu respeito muito, eu não sei, sabe, eu me aproximei muito, sabe, de Deus, de tudo, das energias positivas, porque tudo isso foi construído com muita energia positiva, muita fé, cara, muita fé, sabe? Como é que você vai explicar isso para a história, meu amigo? Um cara que sai da prisão para ser presidente da República, sabe? E esse momento histórico que você está citando agora, esse momento que ele chega, inclusive, nós temos aqui, eu vou mostrar também, que ele chega de carro do Rolls Royce, te cumprimenta e você toca, vamos ver. Cara, assim que ele para o carro, ele te vê, achando para você, para a gente ver esse momento. Eu acho que ele vai falar assim, entendeu? E aí aparece a roupa de vermelho ali. Vai mesmo rasgando. Isso. Então, é mais importante. Aí antes de tocar, eu falo, presidente, nós vencemos. Ele fala, joia. Eles subir a rampa. Um momento, assim, inesquecível para mim, imagine para você, né? Rapaz, você não sabe o quanto que eu chorei depois. Eu segurei ali bravamente, né? Enfim, mas passa um filme. Depois que ele sobe a rampa lá, ele sobe, né, com essa garotada bonita aí, todo mundo que lutou por ele também. Eu fico lá que nem coruja, vendo tudo, né? Eu vi bem, eu não saí daquela posição que eu estava no início, né? E eu fico vendo o discurso dele ali, quando ele fala com o nosso povo. Cara, mas é incrível, é incrível. Isso você, como bom historiador, sabe que tem algumas conexões aí que são inexplicáveis, né? A gente sempre acredita na matéria, né? Mas às vezes a gente precisa acreditar também na fé, sabe? A fé que ele tem, a fé que toda a militância do PT teve para tirar ele de lá, cara. Que raça que essa militância tem, cara. Sabe? Esse partido é incrível, cara. Sabe? Eu tenho muito orgulho de toda a história construída com toda essa militância do PT, porque eu não fiz nada sozinho, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se você perceber, a maioria das tarefas que a gente fez, eu sempre estava de costas e deixava só a campana do trompete aparecendo. Porque ali não é o Fabiano, ali não é o trompetista. Não. Ali é um som que representa uma história de luta, né? Então, assim, cara, que orgulho de tudo isso ter acontecido. E a gente vai continuar caminhando, porque o Lula é o caminho, Ricardo. Lula é o caminho. Mas o que eu quero para o nosso povo é muito mais. É muito mais. Sabe, eu tenho 46 anos e até hoje, todas as vezes que eu passo na rua, eu sempre vejo um companheiro ou uma companheira passando fome, sabe, passando necessidade, e isso tem que acabar, sabe? Um país tão rico quanto o nosso não pode, sabe, ser sabotado da forma que ele é. Então a gente vai continuar lutando, sabe, pela dignidade do nosso povo. Essa é a nossa tarefa. Fabiano, e falando nisso, hoje foi publicada uma notícia na Agência Brasil que fala justamente que o Brasil atingiu de novo os índices necessários para sair do mapa da fome.
Nós saímos do mapa da fome no governo Lula e Dilma, nós voltamos para o mapa da fome 7 anos atrás, já no período Temer e Bolsonaro, e hoje foi anunciado que a gente atingiu os índices necessários. Semana que vem, provavelmente, a ONU já deve anunciar oficialmente que o Brasil está fora do mapa da fome. Se você não viu essa notícia, eu queria te dar essa notícia, porque é importantíssimo, isso vai bem ao encontro de tudo isso que você está falando agora. Nós, novamente, estamos trilhando o caminho de melhorar a vida do povo brasileiro. Eu queria que você comentasse isso também. Rapaz, Ricardo, que notícia maravilhosa, porque isso sempre foi a nossa centralidade de luta, né? É interessante como as coisas se conectam, né? No começo do governo Lula, eu não estou no governo, né? Eu estou no PT, né? E foi me dada essa oportunidade de trabalhar na Secretaria Agrária Nacional, que na verdade era onde eu deveria estar, né? Porque a agrária é que alimenta o nosso povo, né? Entender a questão agrária foi fundamental para mim. Hoje, Ricardo, eu quero muito, sabe, conversar com o presidente, porque para além dessas conquistas que a gente teve, eu tenho um projeto, né? Não, o projeto na verdade não é meu, acho que tem tantos e tantos companheiros e companheiras, né, que já pensaram nisso, mas eu queria falar para o presidente Lula, porque assim, a gente tem 3 tarefas, né? A primeira é financiar a nossa agricultura familiar, que a gente está aumentando o subsídio, né? Essa é a primeira tarefa. A segunda é comprar e estocar esses alimentos através da Conab, que foi destruída pelo governo Bolsonaro, e a gente está recuperando. Essa é a segunda tarefa. Só que a terceira tarefa, Ricardo, que eu queria levar para o presidente Lula, faz parte da terceira e talvez mais importante tarefa, que é a distribuição e a venda dos alimentos, que aí fica com a Walmart, que é estadunidense, com o Carrefour, que é francês. Por que não a gente não ter um supermercado público para garantir a segurança alimentar do nosso povo? Porque é mais ou menos um comparativo que eu vou te dar, Ricardo, com a BR Distribuidora. Quando a BR Distribuidora é vendida, a gente perde o controle dos preços. Por quê? Porque a distribuição, a gente produz, né, álcool, gasolina, mas a distribuição e venda fica com o mercado. E a gente perde a capacidade de controle, porque a BR Distribuidora é vendida. A mesma coisa do supermercado público. Se a gente tivesse um supermercado público, o Carrefour, o Walmart, tantos outros, né, grandes redes de supermercados, hipermercados, atacarejos, enfim, eles iam pensar 2 vezes em aumentar o preço. Entende? Sim. Então, esse é um projeto, sabe por quê? Porque para além da segurança alimentar do nosso povo, da gente sanar de vez esse problema, sabe? É muito legal o que você falou, fico extremamente feliz, mas a gente precisa sanar de vez esse problema para a gente ter um desenvolvimento. Ora, a China produz caça de 6ª geração pilotada de controle remoto porque não tem mais fome. Eles passaram dessa etapa. Agora é ciência e tecnologia. Entende? Então, para além desse processo de segurança alimentar, a gente sanar com essa questão, a gente tem a coisa da política. Eu fico pensando, daqui a 50, 100 anos, a pessoa fazer uma compra de supermercado, ela vai aonde? No supermercado, no Lulão. No Lulão. A luta da fome, contra a fome e a miséria, está materializada. Não fica só nas palavras, não. Tem lá um supermercado. É a mesma coisa do Brizola. A gente lembra do Brizola por causa dos brizolões, né? Que são as escolas que ele fez, entendeu? Então eu tenho essa grande tarefa de falar isso pro Lula, né? De que ele faça esses supermercados, porque a gente precisa, nesse governo, né, vencer essa etapa. E, cara, muito obrigado, Ricardo, por você ter me dado essa notícia, porque essa sempre vai ser a minha centralidade de luta, que é o combate à fome e à miséria, porque eu vi meu povo do Piauí morrer, sabe? Na minha infância e minha adolescência, eu vi meu povo morrer de fome. Eu nunca esqueço que esse país era o país do soro caseiro. Então, é isso, meu camarada. É isso, o Lula tirou 2 vezes o Brasil do mapa da fome, acabou de tirar novamente, a gente tem que comemorar e comemorar muito essa notícia que é muito importante. Fabiano, aí a gente contou de todos os seus processos relacionados direto ao PT, ao Lula preso, enfim, a sua militância, a sua luta, mas agora eu quero mostrar um vídeo aqui que foi a partir do momento que você se transforma no tormento de Jair Bolsonaro, que vale a pena a gente ver também. É uma coletiva do Bolsonaro,
Eu acho que, não sei se ele ainda não te conhecia, ou se ele confundiu achando que era algum militar, ali em Brasília tem militar para todo lado, mas o fato é que ele caiu feito um patinho na sua armadilha, e eu queria mostrar agora aqui, ó. Ele já estava fora, mas pelo amor de Deus, né? Que falta de... Presente. Quanto é? Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. Qual é o seu papel, o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Já um microfone do lado, o outro está do outro lado. Vou esperar um pouquinho. Não, calma, vou esperar um pouquinho. Da denúncia. Calma lá, pô. Saudade do meu tempo de quartel, pô. Toque de corneta. São Paulo. Aí ele pesquisa lá, tá disparado pro Senado. É triste, né? Sonhar com a possibilidade de não estar aqui na Câmara. E aí, enfim, só depois que você já tinha... Aí quando você toca o Tá Na Hora do Jair, é quando ele percebe do que se trata, né? Ricardo, ele se lascou, né? Porque quando se ele tinha alguma dúvida que o protesto era contra ele, ele fala a seguinte frase: eu gosto do som do Corneio, me lembra o tempo de quartel. E aí eu já emendo com o Tá Na Hora do Jair. Que, cara, putz, e assim, eu estudo muito, né, os meus adversários e os meus inimigos. Eu nunca menosprezo. Você menosprezar o seu adversário, o seu inimigo, você já perdeu.